你们可以称呼我愚者。 Yo, geeks, tudo isso lá? Vamos ao react do capítulo 11 e capítulo 12 de Lord of Mysteries. E galera, caramba, a gente conseguiu fazer um bom resumo aqui dos capítulos, né? Do capítulo 1 até o capítulo 10. Muitas informações interessantes que a gente conseguiu colocar. E eu só tenho a agradecer a vocês, né? Porque vocês estão abraçando o Lord of Mysteries de uma forma muito absurda. Aqui a galera aqui que se tornou membro do canal, Asterion, Jair Viana e o pessoal aqui no Valeu. Augusto, Coquim, Mili, Henrique, Survival, Saitama Ferreira, Thiago Saito e Jefferson da Silva. Quer fortalecer ainda mais os nossos conteúdos aqui de Lord of Mysteries? Quer fazer com que a nossa propagação aqui da Palavra do Tolo seja realmente espalhada aqui no YouTube? Deixa o seu valeu. Qualquer valor aqui a gente continua propagando, ajudando até o algoritmo engatar, né? Fazer com que os nossos vídeos engatem cada vez mais aqui no canal. Então continue a nos fortalecer com o seu valeu, que a gente continua trazendo mais e mais conteúdos. Vamos aqui propagando ainda mais a Palavra do Tolo. Lord of Mysteries capítulo 11. Habilidades culinárias reais. A norma é que todos morram? Estão muito felizes por eu ainda estar vivo? Tenho sorte que ainda estou vivo? Aqui provavelmente o Clan tá pensando nas palavras do Leonard e também do Dan no capítulo passado, né? Clan estremeceu e correu rapidamente para a porta, tentando alcançar os policiais e pedir proteção. Mas assim que alcançou a maçaneta, parou de repente. Aquele policial falou com tanta gravidade sobre isso, então por que eles não me protegem? Uma testemunha importante? Isso não é muito descuidado? Eles estavam apenas me investigando ou talvez seja uma isca? Todos os tipos de pensamentos entraram na mente de Clan. Ele suspeitava que a polícia ainda estivesse secretamente vigiando, observando sua reação. Ele sentiu-se muito mais calmo depois de pensar nisso e não estava mais em pânico. Abriu a porta sem pressa, gritando de propósito com uma voz trêmula na escada. Vocês vão me proteger, certo? Tap, tap, tap. Não houve resposta dos policiais e nem mudança no ritmo do contato entre os sapatos de couro e as escadas de madeira. Eu sei, vocês farão isso. Glenn gritou de novo em um tom de convicção fingida, tentando agir como uma pessoa normal que estava em perigo. O som dos passos enfraqueceu-se aos poucos e desapareceu no piso inferior do apartamento. Essa resposta não é muito falsa? Suas habilidades de atuação não estão dentro do padrão. Glenn bufou e riu. Ele não correu atrás deles. Em vez disso, voltou para a sala e fechou a porta atrás dele. Nas horas seguintes, Glenn expressou por completo o que fazia no império de amantes de comida, a China. Inquietação, nervosismo, agitação, inadvertência e murmúrios que não entendia. Ele não ficou de folga só porque não havia ninguém por perto. Isso é chamado de autocultivação de um ator. Ele riu de si mesmo em seu coração. Quando o sol se moveu para o oeste, as nuvens no horizonte pareciam laranja avermelhado. Os inquilinos no apartamento chegaram em casa um após o outro. Cleno mudou seu foco para outro lugar. Melissa está quase terminando a escola. Ele olhou para o fogão, levantou a chaleira, retirou o carvão e tirou o revólver. Sem pausa ou atraso, ele chegou à parte de trás do tabuleiro sobre a cama de 2 andares, onde mais de 10 tiras de madeira foram escalonadas. Depois de cortar a roda esquerda entre os pedaços de tira e tábua de madeira, Clan endireitou-se e esperou inquieto, temendo que a polícia abrisse a porta e corresse para a sala com armas nas mãos. Se fosse uma era do vapor, ele tinha certeza de que não seria visto por ninguém quando fizesse isso. No entanto, havia poderes extraordinários aqui, que provou através de suas próprias experiências. Depois de esperar alguns minutos, não houve movimento na porta. Havia apenas a conversa entre 2 inquilinos que estavam indo para o bar Coração da Selvageria na Rua Cruz de Ferro. Ufa, Clan exalou, sentindo-se seguro. Tudo o que precisava fazer era esperar o retorno de Melissa e cozinhar o carneiro cozido com ervilhas macias. Quando a ideia veio à mente de Clan, sua boca parecia provar o sabor rico do molho. Ele lembrou de como a Melissa cozinhava carne de carneiro cozida com ervilhas macias. Primeiro, ela ferveu a água e fritou a carne. Depois acrescentou cebola, sal, um pouco de pimenta e água. Eu não almocei ainda.
Eu não almocei ainda, isso aqui vai me dar uma puta fome, cara. Após um período específico de tempo, as ervilhas e as batatas foram adicionadas e um ensopado deveria ser cozido por mais 40 ou 50 minutos com tampa. É uma maneira simples e grosseira de fazer um ensopado, apoiada apenas pelos sabores da própria carne. Glenn balançou a cabeça. Olha, eu vou falar pra você que mais ou menos é assim que os portugueses cozinham as carnes, né? Pelo menos aqui em Portugal, onde eu tive contato, eles usam pouco tempero e usam bastante ali o sabor da própria carne. Principalmente na carne mais famosa aqui, que é a bifana, né? Quando você vai comer pão ali e tal, tem essa visão. No caso, no Brasil, a gente gosta bastante de temperar a carne, né? A única coisa que a gente não tempera é churrasco, né? Que é só sal grosso e acabou. Mas aqui eles, pelo menos aonde eu comi, que era nos lugares mais afastados, tal, esses fazendões que tem por aqui pra você comer, essas bifanas, né, pão com bifana, eles deixam mais a carne sem tempero mesmo, né, só o sabor da carne ali. Mas não havia outro caminho. Era difícil para os plebeus terem muitos tipos de condimentos e vários métodos de cozimento. Eles só poderiam buscar métodos simples, práticos e econômicos. Enquanto a carne não fosse queimada ou estragada, tudo seria bom para pessoas que só podiam comer carne 1 ou 2 vezes por semana. Glenn não era um cozinheiro muito bom e pedia comida para a viagem na maioria das vezes. Mas, cozinhando 3 ou 4 vezes por semana, após muitas semanas de prática acumulada, ele tinha um padrão passageiro e sentiu que não desperdiçaria a libra de carne de carneiro. Quando Melissa voltar para cozinhá-lo, isso será feito depois das 19h30. Ela já estará morrendo de fome. É hora de ver o que é a verdadeira culinária. Glenn deu uma desculpa para si mesmo. Primeiro ele acendeu o fogo de novo, foi ao banheiro coletar água e lavou a carne. Depois pegou as tábuas da cozinha e as facas antes de cortar o carneiro em pequenos pedaços, né? Faz sentido, né? Ele tá morrendo de fome, vai ficar esperando a irmã chegar para poder cozinhar. Vai ser diferente, né? Eu quero ver como vai ser a reação dela. Quanto à explicação de suas repentinas habilidades culinárias, ele decidiu culpar o morto Welsh McGovern, que não apenas contratou um chefe que era bom do sabor de Midshire. Esse nome aqui é complicado. Eu sei que vocês já me corrigiram aí nos comentários, mas eu tenho que lembrar o nome da pronúncia. Mas também muitas vezes criava suas próprias iguarias e convidava as pessoas a experimentá-las. Bem, os mortos não podem me refutar, faz sentido. No entanto, este é um mundo com Beyonders. Os mortos não são necessariamente incapazes de falar, faz sentido também. Com isso em mente, Glenn era um pouco culpado de consciência. Ele jogou de lado seus pensamentos confusos e colocou a carne na tigela de sopa. Depois pegou a caixa de condimentos e acrescentou em uma colher de sal bruto, metade dos quais havia começado a amarelar. Além disso, pegou com cautela alguns grãos de pimenta preta de uma pequena garrafa especial, misturando e marinando-os juntos. Olha, tem pimenta lá. Ele colocou a panela no fogão e, enquanto esperava aquecê-la, Glenn vasculhou as cenouras de ontem e as cortou em pedaços com as cebolas que comprou hoje. Quando terminou os preparativos, pegou uma pequena lata do armário e abriu-a. Não havia muita banha nela. Glenn pegou uma colher dela, colocou-a na panela e derreteu-a. Ele acrescentou as cenouras e cebolas e mexeu por um tempo. Quando a fragrância começou a permear, Glenn colocou todo o carneiro na panela e o fritou com cuidado por um tempo. Ele deveria ter adicionado vinho de cozinha no processo, ou pelo menos vinho tinto. No entanto, a família Moret não tinha esses luxos e só podia beber um copo de cerveja por semana. Glenn teve que se contentar com o que estava disponível e derramou um pouco de água fervida. Olha, eu via cozinhar aqui em Portugal com vinho e, cara, às vezes dá uma parada realmente assim, dá um sabor bem diferente na comida. O LP tem os momentos Masterchef dele, tá? Vai brincando. Claro que eu aprendi tudo com a senhora LP. Olha, eu vou falar pra vocês que eu casei e eu não sabia cozinhar um arroz, cara. Eu tenho toda uma história pra contar sobre isso, mas eu não sabia fazer um arroz. E aí a senhora LP teve toda a paciência do mundo pra me ensinar a cozinhar, tá? Hoje eu sei fazer um monte de coisa, né? Hoje eu sei fazer um monte de coisa, fazer arroz, fazer feijão, sei fazer carne, assado, uma porrada de coisa que eu consigo fazer, né? Só que, tipo assim, às vezes eu pego ali pra fazer um macarrão com vinho tinto, fazer um arroz também com vinho tinto, que fica, ó, fica legal, hein?
Fica legal, mas eu vim fazer isso mais aqui, né? Que aqui vinho é muito mais barato, né? Aqui é a terra do vinho, né? Portugal acaba sendo a terra do vinho. Depois de cozinhar por cerca de 20 minutos, ele abriu a tampa, colocou as ervilhas macias, cortou batatas, adicionou uma xícara de água quente e 2 colheres de sal. Ele fechou a tampa, abaixou o fogo e exalou com satisfação, esperando sua irmã chegar em casa. Quando os segundos se transformaram em minutos, a fragrância na sala intensificou. Havia um encanto da carne, o cheiro rico de batatas e o aroma refrescante das cebolas. O cheiro foi mesclado aos poucos e Clem engoliu sua saliva de vez em quando, acompanhando o tempo com relógio de bolso. Depois de mais de 40 minutos, alguns passos não tão rápidos, mas rítmicos aproximaram-se. Uma chave foi inserida, a maçaneta foi girada e a porta abriu. Antes de Melissa entrar, ela sussurrou intrigada: "Cheira bem." Com a bolsa ainda na mão, ela entrou e olhou para o fogão. "Você fez isso?" Melissa tirou o chapéu do véu e a mão parou no ar, olhando para Clem com espanto. Ela torceu o nariz e inalou mais fragrâncias. Seus olhos suavizaram logo e ela parecia encontrar alguma confiança. "Você fez isso?" Ela perguntou de novo. "Você tem medo que eu desperdice o carneiro?" Clem sorriu e voltou com uma pergunta, sem esperar por uma resposta. Ele disse para si mesmo: "Não se preocupe. Pedi especificamente ao Welsh para me ensinar como cozinhar esse prato. Sabe, ele tem um bom cozinheiro." Primeira vez, as sobrancelhas de Melissa soltaram-se de forma inconsciente, mas suavizaram pela fragrância. "Parece que sou talentoso." Clem riu. "Está quase pronto. Coloque seus livros e chapéus de véu em algum lugar. Vá ao banheiro e lave as mãos e prepare-se para provar. Estou muito confiante sobre o prato." Quando ouviu os arranjos ordenados de seu irmão e viu seu sorriso gentil e calmo, Melissa ficou enraizada na porta e não respondeu. "Você prefere que o carneiro seja cozido por mais tempo?" Clem pediu com uma risada. Tudo bem, tudo bem." Melissa voltou aos seus sentidos. Com a bolsa e o véu em cada mão, ela entrou rapidamente na sala. Quando a tampa da panela foi descoberta, uma repentina explosão de vapor apareceu diante dos olhos de Clem. 2 pedaços de pão de centeio já foram colocados ao lado do carneiro e das ervilhas macias, permitindo que absorvessem a fragrância e o calor se tornasse macio. Essa conjugação não sei se tá legal não, mas eu acho que tá certa. Quando Melissa arrumou seus itens, lavou as mãos e o rosto e voltou. 2 pratos de carneiro cozido com ervilhas, batatas, cenouras e cebola já foram colocados sobre a mesa. 2 pedaços de pão de centeio, coloridos por um leve mergulho no molho, estavam em seus pratos. "Vamos lá, prove." Clem apontou para o garfo de madeira e a colher ao lado do prato. Melissa ainda estava um pouco confusa. Ela não recusou. Pegou uma batata com um garfo, colocou na boca e mordeu levemente. O sabor da batata amilácea e da fragrância do molho inundou sua boca. Sua secreção de saliva enlouqueceu enquanto ela engolia a batata em alguns bocados. "Prove o carneiro." Clem gesticulou no prato com o queixo. Ele já tinha provado e achava que mal estava em um padrão passageiro, mas era o suficiente para uma garota que era inexperiente com o que o mundo tinha a oferecer. Afinal, ela só comia carne em algumas ocasiões. Os olhos de Melissa estavam cheios de antecipação enquanto ela bifurcava um pouco de carne de carneiro com cuidado. Estava muito macia e, assim que entrou na boca, quase derreteu. A fragrância da carne explodiu em sua boca, enchendo-a com deliciosos sucos de carne. Sacanagem que eu tô com fome pra caramba. Foi um sentimento sem precedentes e que fez Melissa incapaz de parar de comer. Quando percebeu, ela tinha comido vários pedaços de carne de carneiro. Clem, eu deveria ter cozinhado para você." Melissa corou e gaguejou. "Eu mordisquei alguns dos alimentos agora. É o privilégio de ser cozinheiro." Clem sorriu e acalmou a irmã. Ele pegou o garfo e a colher. Às vezes, comia um pedaço de carne e às vezes enchia a boca cheia de ervilhas. Em outros momentos, largava os utensílios, quebrava um pedaço de pão de centeio e mergulhava-o no molho. Melissa relaxou e ficou imersa na delicadeza mais uma vez pelo comportamento normal de Clem. "Está muito gostoso. Não parece que você fez isso pela primeira vez." Melissa olhou para o prato vazio e elogiou-o de todo o coração. "Até o molho acabou. Ainda falta muito para ser do mesmo nível do chefe de Welsh. Quando eu for rico, levarei
você e Benson ao restaurante e darei uma refeição melhor. Glenn disse. Ele estava começando a criar expectativas. Sua entrevista... Melissa não terminou suas palavras porque de repente soltou um som de satisfação involuntária. Ela rotou. Ela colocou a mão sobre a boca às pressas e parecia envergonhada. A culpa é do carneiro cozido com ervilhas bacias agora mesmo. Estava muito gostoso. Glenn riu por dentro e decidiu não tirar sarro de sua irmã. Ele apontou para o prato e disse: esta é a sua missão. Tudo bem. Melissa levantou-se de imediato, pegou uma bacia e saiu correndo pela porta. Quando voltou, abriu o armário para marcar a caixa de condimentos e outros itens normalmente. Você os usou? Melissa ficou surpresa e virou-se para Glenn, segurando a garrafa de pimenta preta e a lata de banha. Glenn encolheu os ombros e riu. Só um pouco. É o preço de uma iguaria. Os olhos de Melissa brilharam. Sua expressão mudou por alguns momentos antes que ela dissesse por fim: deixe-me cozinhar no futuro. Você precisa se apressar e se preparar para a entrevista. Você tem que pensar sobre o seu trabalho. Bom, muito bom. Um capítulo praticamente filler, né? Um capítulo praticamente filler para desenvolver bastante aqui o Glenn e a Melissa, né? Eu falo para vocês que eu senti um pouco sobre isso, né? Desse desenvolvimento na animação. Aí a gente tem um pequeno vislumbre disso quando o irmão deles, né, o Benson, acaba dando ali a cartola, o uniforme que ele usa no dia a dia com os gaviões, né, os gaviões da Fiel. E eu acho que, tipo assim, é uma parada bem interessante, algo que provavelmente na animação não demoraria nem 3 minutos, né? Poderia ser, tipo assim, uma cena do começo de episódio, cozinhando, fazendo todo esse processo, tem ali a transição, e aí, sei lá, Lord of Mysteries, e aí logo depois vem a parte do Glenn lá na polícia. É isso que falta um pouquinho de uma temporada com 24 episódios, né? Eu vou continuar martelando nisso, porque Lord of Mysteries tinha capacidade de ser o anime do ano, né? Tinha capacidade de ser o anime do ano, mas pecou por detalhes, cara, detalhes. Em uma temporada com 13 episódios, por mais que tivesse 30 minutos cada episódio, ainda faltou coisas. Então, tipo, se fosse uma temporada com 24, seria algo muito legal para acompanhar e trazer mais desenvolvimento, principalmente na relação do Glenn e da Melissa e também do Benson, né? Ter mais momento entre os três, né? Mais momentos entre os três, visto que provavelmente as próximas temporadas eles não vão ter nenhum contato, né? Ou pouco contato ou quase nenhum contato ali sobre as visões e até mesmo o desenvolvimento do Glenn no futuro da trama. Bora lá pro capítulo 12, então. Lord of Mysteries, capítulo 12, aqui de novo. Melissa, você não precisava me lembrar. Glenn murmurou por dentro, ele sentiu uma dor latejante na cabeça. A quantidade de conteúdo que Glenn esqueceu não era considerada muito, mas também não era insignificante. A entrevista era em 2 dias, então como ele encontraria tempo para compensar isso? Além disso, ele estava envolvido em uma atividade paranormal tão estranha, então como seria possível que tivesse vontade de revisar? É interessante isso aqui, né? Porque ele precisava de alguém pra meio que, tipo assim, precisava de algo, uma desculpa pra refrescar a memória dele de que a entrevista dele iria acontecer. Ele não sabia qual dia que iria acontecer. E ficaria estranho se ele perguntasse pra Melissa, tipo, quando que vai rolar a minha entrevista, né? Tipo, se ele esquecesse. E aí, ficou ali na cabeça dele que ele iria fazer a entrevista daqui 2 dias, né? Glenn deu à irmã uma resposta superficial e começou a estudar. Melissa mudou uma cadeira para sentar ao lado dele. Com a luz da lâmpada a gás, ela iniciou suas tarefas. A atmosfera era serena. Quando eram quase 11 horas, os irmãos falaram boa noite e foram para a cama. Knock, toque, toque, né? Knock seria ali a onomatopeia para toque, toque, toque pra gente. Batidas na porta despertaram Glenn de seu sonho. Ele espiou pela janela para ver o primeiro vislumbre do amanhecer. Atordoado, virou e sentou-se. Quem é? Já é hora. Por que Melissa não me acordou? Sou eu, Dan Smith, respondeu um homem com uma voz profunda do lado de fora da porta. Dan Smith? Não o conheço. Glenn desceu da cama e balançou a cabeça enquanto caminhava em direção à porta. Ele abriu a porta para ver o inspetor de polícia de olhos grisalhos que conheceu no dia anterior, parado na frente dele. Houve algum problema? Glenn perguntou alarmado. O policial respondeu com um olhar severo. Encontramos um motorista de carruagem. Ele testemunhou que foi você que foi à casa do Sr. Welch no dia 27. No dia
dia em que o Sr. Welsh e a Sra. Naya morreram. Além disso, o Sr. Welsh foi quem pagou o seu transporte. Glenn ficou assustado. Ele não sentiu um tom de medo ou culpa que esperava ao ter suas mentiras expostas. Foi porque ele nem estava mentindo. De fato, ficou surpreso com as evidências fornecidas por Dan Smith. No dia 27 de junho, o ex-Glenn foi mesmo à casa de Welsh. Na noite em que voltou, ele se churrascou igual ao Welsh e Naya. Isso é evidência insuficiente. Não é uma prova direta que eu estou associado à morte de Welsh e Naya. Sendo sincero, também estou muito curioso sobre todo o incidente. Quero saber o que exatamente aconteceu com os meus dois pobres amigos. Mas eu não consigo mesmo me lembrar. Na verdade, esqueci quase tudo que fiz no dia 27. Você pode achar difícil de acreditar, mas confiei por completo nos diários que escrevi para adivinhar que fui à casa de Welsh no dia 27. Disse Glenn com um sorriso forçado. Você com certeza tem grande coragem mental, falou Dan Smith enquanto assentia. Ele não mostrou um traço de raiva nem de alegria. Você deveria acreditar em mim. Glenn olhou-o direto nos olhos e disse: estou dizendo a verdade. Claro, apenas parte dela. Dan Smith não deu uma resposta imediata. Ele passou o olhar pela sala antes de dizer devagar: Sr. Welsh perdeu um revólver. Eu acho que deveria ser capaz de encontrá-lo aqui, certo, Sr. Glenn? Ah, o revólver então era do Welsh. Eu não me lembro dessa parte ter sido revelada no... Caramba, de ter sido revelado na animação, né? Acho que não fala sobre isso na animação. De fato, Glenn enfim entendeu de onde o revólver veio. Um pensamento brilhou em sua mente e ele chegou ao veredicto, finalmente em um instante. Ele levantou as mãos no meio do caminho e retirou-se, deixando um caminho aberto. Então, sinalizou no beliche com o queixo, atrás da tábua da cama. Ele não mencionou especificamente que era o inferior, pois, no geral, ninguém escondia coisas na parte de trás, na superior. Isso seria óbvio demais e os hóspedes perceberiam rápido. Dan Smith não avançou. Os cantos de sua boca tremiam quando ele perguntou. Nada a acrescentar? Sem hesitar, Glenn respondeu: ontem, quando acordei no meio da noite, percebi que estava deitado na minha mesa com um revólver ao meu lado. Havia uma bala na esquina da sala. Era como se eu tivesse me churrascado. Mas devido à falta de experiência de nunca ter usado uma arma, ou talvez estivesse com muito medo no momento final, de qualquer forma, a bala não alcançou o resultado desejado. Minha cabeça ainda está em seu lugar, eu ainda estou vivo. E desde então, perdi algumas lembranças, incluindo o que eu vi e fiz na casa de Welsh no dia 27. Eu não estou mentindo, eu não me lembro mesmo. Caramba, ele criou um argumento assim absurdo, cara. Foi um bom argumento, cara. Por uma questão de ser eliminado como suspeito e de se livrar de todos esses eventos estranhos ao seu redor, Glenn explicou quase tudo o que aconteceu, exceto a transmigração e a reunião. Porque aí ia deixar a situação mais confusa ainda. Além disso, Glenn teve cuidado com suas palavras, permitindo que cada frase fosse possível de amenização. Isso. Por exemplo, ele não revelou o fato de que a bala atingiu seu cérebro, mas apenas mencionou que não alcançou o resultado desejado e que sua cabeça ainda estava em seu lugar. Ou seja, ele pode ter errado ali o tiro, o impacto da cena ter dado um choque nele e esse choque fez com que ele perdesse as memórias. Para outros, essas duas declarações podem parecer transmitir as mesmas ideias, mas na realidade eram como giz queixo. Dan Smith ouviu em silêncio e disse: isso corresponde ao que eu supusera. Também corresponde à lógica oculta de incidentes semelhantes no passado. Claro, não tenho ideia de como você conseguiu sobreviver. Fico feliz que você acredite em mim. Também não sei como sobrevivi. Glenn deu um pequeno suspiro de alívio, mas Dan lançou uma conjunção. Não adianta acreditar em você. Você é no momento o principal suspeito. Você deve ser checado por uma especialista para confirmar que esqueceu o que passou mesmo e que não tem nada a ver com a morte do Sr. Welsh e também da senhorita Naya. Ele tossiu, sua expressão tornando-se séria. O Sr. Glenn, busco sua cooperação para vir comigo à delegacia para investigação. Isso deve levar cerca de 2 a 3 dias se for confirmado que não há problemas com você. Caramba, o cara já soltou. Se eu vou pra delegacia e eu vou ter que ficar 2 a 3 dias, é claro que eu vou ser torturado, caramba.
A especialista está aqui? Clem perguntou de volta com o rosto inexpressivo. Eles não disseram que levaria mais 2 dias? Ela veio mais cedo do que o esperado. Dan virou-se de lado, sinalizando para Clem sair. 2 caras inteligentes, um lidando com o mental do outro ali, né? Permita-me deixar uma nota. Clem solicitou. Benson ainda estava fora e Melissa estava estudando. Ele só podia deixar um bilhete para informá-los de que envolveu-se em um incidente associado ao Welsh, para que eles não se preocupassem. Dan assentiu, mal se importando. Tudo bem. Clem voltou para a mesa. Ao procurar papel, começou a pensar no que estava prestes a ocorrer. Sendo sincero, ele não queria conhecer a especialista. Afinal, ele tinha um segredo maior. Em um lugar onde havia 7 igrejas principais, sobre a premissa de que o imperador Roseli, suspeito de ser um transmigrador sênior, foi assassinado, algo como transmigração geralmente significava ter que ir a tribunais e ser julgado. Mas sem armas, habilidades de combate ou superpoderes, ele não era páreo para um policial profissional. Além do mais, alguns dos subordinados de Dan estavam ocultos lá fora. Depois que eles sacarem suas armas e atirarem em mim, estarei acabado. Darei um passo de cada vez. Clem deixou o bilhete, pegou as chaves e seguiu Dan pela sala. Ao longo do corredor escuro, 4 policiais de uniforme xadrez preto e branco dividiram-se em par, e os guardas dos 2 lados. Eles estavam muito alertas. Tap, tap, tap. Clem seguiu ao lado de Dan enquanto descia as escadas de madeira que às vezes rangiam em protesto. Do lado de fora do apartamento havia uma carruagem de 4 rodas. No lado da carruagem havia um emblema da polícia com 2 espadas cruzadas e uma coroa. Seus arredores estavam lotados e movimentados de barulhos, como de costume. Continue. Suba. Dan sinalizou para Clem ir primeiro. Clem estava prestes a avançar quando um vendedor de ostras de repente pegou um cliente e alegou que ele era um ladrão. Ambas as partes lutaram e desencadearam uma resposta dos cavalos, causando um grande caos. Uma oportunidade. Não havia muito tempo para Clem pensar. Ele inclinou para a frente e correu em direção à multidão. Empurrando ou esquivando-se, ele escapou freneticamente para o outro lado da rua. No momento, para não encontrar a especialista, ele só poderia prosseguir indo ao pier fora da cidade, pegando o barco pelo rio Tussock e fugindo para a capital, Beckland. A população era maior lá, facilitando a ocultação. Claro, ele também poderia pegar um trem a vapor e ir para o leste até o porto de Enmat, mais próximo, e seguir a rota marítima para Pritz, depois para Beckland. Pouco tempo depois, Clem chegou a uma rua e virou-se para a rua Cruz de Ferro. Havia várias carruagens que poderiam ser contratadas para o pier fora da cidade. Clem estendeu a mão e pulou em uma das carruagens. Ele pensou com clareza nas coisas. Em primeiro lugar, ele tinha que enganar a polícia que o perseguiria. Uma vez que a carruagem estivesse a uma distância adequada deles, ele pularia sem hesitar. Tudo bem, o motorista da carruagem puxou as rédeas. Caramba, essa parte veio na minha cabeça total agora. Clop, clop, clop. A carruagem deixou a rua Cruz de Ferro. Quando Clem estava prestes a pular da carruagem, percebeu que ela havia pego outra estrada. Não estava saindo da cidade. Onde você está indo? Clem deixou escapar em seu olhar momentâneo para a casa de Welsh. O motorista da carruagem respondeu em um tom monótono. O quê? Clem estava sem palavras. O motorista da carruagem virou-se, expondo seus olhos cinzentos e frios. Era Dan Smith, o policial de olhos cinzentos. Você! Clem ficou perturbado. De repente, tudo virou um borrão, como se o mundo girasse ao seu redor enquanto sentava-se. Sentava-se? Clem olhou em volta, confuso. Ele notou a lua carmesim do lado de fora da janela e a sala estava coberta por um véu vermelho. Ele estendeu a mão para sentir a testa. Estava úmida e fria. Suor frio. Suas costas estavam iguais. Foi um pesadelo? Clem suspirou. Tudo está bem? Tudo está bem. Ele achou estranho. Ele tinha uma mente bem consciente em seus sonhos e era capaz de pensar com calma. Depois de acalmar-se, Clem olhou para o relógio de bolso. Eram apenas 2 da manhã. Ele saiu da cama em silêncio e planejava ir para o banheiro, onde poderia lavar o rosto e esvaziar a bexiga. Ele abriu a porta e caminhou pelo corredor escuro. Sobre o escuro luar, caminhou em silêncio para o banheiro. De repente, ele notou uma silhueta do lado de fora da janela,
no final do corredor. Aquela silhueta usava um blusão preto mais curto que um casaco, mas mais longo que uma jaqueta. Essa silhueta estava muito camuflada na escuridão, banhando-se com o luar carmesim. Essa silhueta estava meio camuflada na escuridão, banhando-se com o luar carmesim. Aquela silhueta girou sem pressa, seus olhos profundos, cinzentos e frios. Dan Smith. Ah, é absoluto cinema. Muito bom, cara, muito bom. Que finalzinho bom, porque, caramba, tem uns detalhes bem legais que o nosso querido Fish, ele vai colocando aqui, que é o quê? Frisar nos olhos cinzentos do Dan, né? No capítulo 10, que eu acho que é o encontro que aparece, eles começam a conversar, começam a falar, e ele fala, o inspetor de olhos cinzentos, que é uma pessoa que não tem uma expressão, né? Não consegue ficar alegre, não consegue ficar triste. E agora nesse capítulo fala a mesma coisa, né? No capítulo 12 fala, e o inspetor de olhos cinzentos, os olhos cinzentos encararam o Glenn, os olhos cinzentos e tal, e sempre focando nisso pra chegar no grande momento de que seus olhos profundos, cinzentos e frios, Dan Smith aparece, né? Definitivamente estamos chegando no final do primeiro episódio. Falta um pouquinho, né? Falta acho que uns 2 a 4 capítulos pra gente chegar no final do primeiro episódio. Mais épico, né? Épico, tá bem legal de acompanhar os capítulos, mais detalhes, mais conexões, principalmente do Clan com sua família, mas dá pra ver que esse episódio, né, esse capítulo foi bem Ctrl+C, Ctrl+V ali da parte ali da animação, né, depois que o Clan quase é pego pelos inspetores, né. Seguimos aqui, amanhã tem mais, amanhã tem mais? Não sei se amanhã tem mais, vai depender do cronograma e da agenda, mas se tudo der certo, a gente traz mais capítulos amanhã. Conto com a ajuda de vocês através do valeu, se inscrevendo e propagando ainda mais os nossos conteúdos através dos grupos de Lord of Mysteries que tem por aí. A gente vai cobrir essa obra inteira aqui no canal.